O surto que abalou o mundo foi oficialmente declarado uma pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março. Essa palavra, pandemia, é suficiente para induzir o pânico geral e com boas razões. Mas e você? Sabe qual é a diferença entre uma pandemia e uma epidemia? Fica até o final para descobrir. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro de conteúdos que vão fazer vibrar o seu intelecto. Bom, ao contrário do que se pensa, a diferença entre pandemia e epidemia tem mais a ver com o nível de disseminação do que com a gravidade. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. É quando uma epidemia se espalha entre vários países. Sendo assim, uma pandemia é o nível mais alto possível de doença, ou uma medida de quantas pessoas ficaram doentes com uma doença específica e até que ponto ela se espalhou. Mas de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, antes de uma doença comum atingir proporções pandêmicas, ela deve exceder alguns outros níveis. O primeiro nível é o esporádico, quando uma doença ocorre com pouca frequência e irregularmente. O segundo nível é o nível endêmico, quando há presença constante de uma doença ou infecção em uma área geográfica. O terceiro é o nível epidêmico, quando há um aumento repentino no número de casos de uma doença, mais do que o normalmente esperado para uma população em determinada área. E por último, o nível pandêmico, quando uma epidemia se espalha por vários países ou continentes, afetando um grande número de pessoas. Embora os termos possam sugerir que exista um limite específico pelo qual um evento seja declarado surto, epidemia ou pandemia, a distinção é frequentemente obscurecida, mesmo entre os epidemiologistas. A partir do momento em que uma pandemia é declarada, significa que os esforços para conter a expansão mundial do vírus falharam e passa-se para a fase de mitigação, aquela em que a transmissão passa a ser local em ambiente fechado e comunitária. Parte disso é que algumas doenças se tornam mais prevalentes ou letais ao longo do tempo, enquanto outras se tornam menos. E embora existam etapas processuais adotadas para avaliar e classificar um evento de doença, o estadiamento real de uma epidemia pode variar com base na via pela qual a doença é transmitida. Assim, classificamos em 6 as fases de uma pandemia. A primeira é o período durante o qual nenhum vírus animal é relatado como sendo causador de infecções em humanos. A segunda é o primeiro nível de ameaça em que se confirma que um vírus saltou de um animal para o homem. A terceira, quando casos esporádicos ou pequenas aglomerações de doenças são confirmadas, mas a transmissão entre seres humanos não aconteceu ainda, ou é considerada improvável que ocorra um surto. A quarta é o ponto em que a transmissão de humano para humano ou um vírus humano-animal causou um surto em toda uma comunidade. A quinta, quando a transmissão do vírus de humano para humano causou a propagação da doença em pelo menos 2 países. E por último, é o ponto em que a doença é declarada uma pandemia que se espalhou pelo menos em outros países. O prazo para cada fase pode variar significativamente, variando de meses a décadas. Nem todos avançam para a fase 6, e alguns podem até reverter se um vírus enfraquecer espontaneamente. Eu espero ter ajudado você a compreender o que é uma pandemia. Nos encontraremos em um próximo vídeo. Até lá, compartilhe o conhecimento.